E hoje eu vou estar falando sobre a taxa de juros americana e o efeito dela no preço do Bitcoin. E não só no Bitcoin, mas como em todos os ativos considerados especulativos. Fala pessoal, aqui quem vos diz é Mr. Vel. Eu sei que é uma coisa meio complicada você falar, o Bitcoin é um ativo especulativo. Ainda assim, pessoal, cada vez ele apresenta menos características de um ativo especulativo, mas ele ainda é, por essência, um ativo especulativo. Antes de entrar nos detalhes, eu gostaria de recitar um pequeno poema, que é: a rapadura é dura, o mestre dos magos chegou. Minha prima chama Camila e consultor financeiro eu não sou. Pessoal, com essa frase, vamos lá. Pessoal, o que acontece? A gente tem o famoso ciclo do Bitcoin, que toda vez eu falo sobre o ciclo das criptos. Tem várias coisas que afetam esse ciclo, que é, né, de 4 em 4 anos o Bitcoin, a mineração de Bitcoin premia pela metade. Agora eles premiam para cada bloco sorteado, assim, que chega no resultado da conta matemática, eles premiam 6,25 Bitcoins, e a cada 4 anos cai pela metade. Isso ajuda, como tem a dominância do Bitcoin, isso ajuda o preço a aumentar e tudo mais. Mas tem uma coisa que afeta bastante o preço das criptos e de todos os ativos especulativos, que é a taxa de juros americana. Pessoal, o que é a taxa de juros? A taxa de juros é a taxa que cada governo, assim, por exemplo, o brasileiro, de todos os países, mas nos Estados Unidos o Fed, né, que é o Tesouro Americano, eles determinam quanto o governo vai pagar, vai premiar pelos títulos de tesouro americano. Então, assim, quanto que o governo americano vai pagar de juros para quem emprestar dinheiro para o governo. Basicamente isso. E isso é o que guia todas as taxas de juros na economia, porque isso se chama a risk-free interest rate, que é assim, que é a taxa de juros sem risco, porque o governo ele pode imprimir dinheiro. Então, se ele promete que ele vai pagar aquilo ali, aquilo é o que não tem risco. E essa taxa acaba determinando todas as taxas. A taxa do seu crédito especial, a taxa da sua casa, a taxa de tudo, certo? E pessoal, o preço, a taxa de juros americana, como os Estados Unidos é o país, um dos países que tem mais investimento estrangeiro no mundo, e os americanos são os que mais investem no mundo, assim, eu digo que a China investe mais, mas é o governo chinês. Eu digo, a iniciativa privada americana é a que mais investe no mundo. E quando a taxa de juros está muito baixa, esses investidores eles tendem a achar outros ativos para investir, como ação. Você vê quando a taxa de juros cai muito, as ações, os índices, né, da bolsa Nasdaq, as bolsas americanas sobem. E ativos que têm um maior certo grau de risco, eles também começam a chamar mais atenção, porque o governo está pagando quase nada, né? Então não vale a pena o pessoal investir em coisas mais vinculadas a essa taxa do governo. Então elas acabam investindo mais em ativos especulativos. Mais tarde eu vou estar mostrando assim, uma pesquisa que rolou em 2015, mas que vale até hoje, muito boa, da Itbit. Mas só para mostrar aqui para vocês, pessoal, olha aqui, ó, isso aqui é a taxa de juros americana de 2010 até hoje. Depois daquela crise de 2008, os Estados Unidos, a taxa de juros americana ficou muito baixa por muito tempo, certo? E em 2017 voltou a subir, porque toda vez que a economia começa a ficar muito forte, muito pesada, assim, quando a economia começa a ficar superaquecer, que começa a ter especulação de inflação, porque quando a economia está muito boa, as pessoas compram mais, isso aí faz os preços aumentarem, que isso é a inflação, né? Mas, sendo mais pragmático, todas as vezes que o governo está vendo que pode rolar inflação, o governo tem que dar uma segurada na economia. Então, o governo aumenta a taxa de juros e as pessoas começam a comprar menos casas, começam a comprar menos coisas financiadas, o crédito começa a valer menos a pena. Isso aí enfraquece um pouco a economia e evita a inflação. Porém, quando a taxa de juros aumenta, olha aqui, pessoal, quando você começa a observar que o governo americano começa a aumentar a taxa de juros,
saindo de 0,5% até a 3%, foi quando o último ciclo das criptos caíram, né? Essa aqui, que é a pesquisa da Bybit, você está vendo aqui a moeda do Bitcoin e a bandeira americana, foi uma pesquisa muito bem feita, né? Não é um paper acadêmico, mas é uma pesquisa muito interessante. Eu li ela e gostei, da Itbit. Vocês podem olhar, procurar ela na internet. Ela está vendo o efeito das taxas de juros americanas no preço do Bitcoin. E eles chegaram à conclusão que tem uma relação muito forte entre a taxa de juros americana e o valor dos ativos especulativos Bitcoin, certo? E vocês conseguem ver aqui o gráfico, né? Tem umas análises interessantes. Eles fizeram uma análise estatística, que é estatisticamente significante. Esse último slide está simplesmente falando, né? Chegando à conclusão que a taxa de juros americana influencia o valor do Bitcoin. E por que isso é importante, pessoal? Editor, coloca o último slide aqui. Isso aqui, pessoal, vou até abrir aqui para falar bonitinho para vocês. É que no site Training Economics, eles colocam as informações sobre o governo americano, as decisões sobre a taxa de juros do Fed em um lugar só. Aí aqui vocês conseguem ver, né? Tá em novembro de 2020, dezembro de 2020, janeiro, né? Março. Agora, daqui 3 dias, o Fed vai tomar outra decisão. Como vocês conseguem olhar, sempre eles estão prevendo e está acabando sendo mesmo 0,25%, que é uma taxa de juros muito baixa. E para esse mês está previsto, e não tem um economista que fala que o Fed vai começar a aumentar a taxa de juros agora. Então, por agora, a taxa de juros tende a continuar 0,25%. Mas por que isso é importante? Porque nos próximos meses, aí, principalmente, né, daqui 3 meses, quando a gente vai olhar aí, final de julho, em agosto, o Fed vai aumentar a taxa de juros. A taxa de juros americana vai começar a subir, senão a economia americana vai começar a entrar em colapso com a inflação. Então, a taxa de juros vai aumentar. Então, além de tudo que eu já falei antes sobre o ciclo das criptos, vai ter o impulsionante das taxas de juros aumentando e as pessoas tirando dinheiro dos ativos especulativos, que Bitcoin e outras criptos, para colocar em coisas mais tangíveis, né? Para colocar em casas, né? Em real estate, porque com as taxas de juros mais altas as pessoas não compram e acabam alugando mais, o valor de aluguel acaba compensando mais para os investidores que têm cash, inclusive emprestando mais também, comprando títulos do governo e fazendo vários outros tipos de ativos, de investimentos que tem menos riscos e vai começar a valer mais a pena. Então a gente prevê, a partir de julho, agosto, quando o governo começar a aumentar a taxa de juros, a gente prevê a retirada em massa de capital das criptos para esses ativos com menor risco. Então, o que isso quer dizer pra gente, assim, na nossa prática? Vamos aproveitar os últimos meses do ciclo, ganhar muito dinheiro com cripto ainda, porque ainda teremos subidas, teremos picos, e depois vamos tirar o nosso dinheiro, porque as criptos podem despencar em agosto. Então é isso aí, pessoal, uma coisa para vocês estar sempre ligados, sabe? Sempre olhem o que o Fed está fazendo, entendem por que quando alguém fala, que você vê uma notícia, olha, o Fed vai anunciar alguma coisa, se prepara porque vem volatilidade, sabe? Prepara que vem alguma mudança, porque se ele abaixa, se ele aumenta a taxa de juros, isso influencia tanto na bolsa quanto nas criptos. Então só ensinando isso aí para vocês, né? Agora vocês já são um pouquinho mais economistas que vocês eram antes de ver esse vídeo. Só para também ninguém falar, você não sabe o que você está falando, eu tenho mestrado em economia e matemática financeira e eu trabalho com finanças nos Estados Unidos, em um puta lugar. Então eu sei o que eu estou falando, sou muito bom no que eu faço. Então acreditem no que eu digo e aprendam a analisar isso. Tudo bem, galera? Um grande abraço e tamo junto.